A paz do Senhor, irmãos. Boa noite, né? Já são 22 horas e 5 minutos aqui no Pará. Hoje são segunda-feira, né? Segunda-feira, dia 30, né? De dezembro. Amém? Glória a Jesus, né? Como é que vocês estão aí no lar de vocês, né? Eu creio que Deus tem visitado a sua família, o seu lar, a sua vida, os seus frutos, seus frutos preciosos, né, da fé. E creio que Deus está com você nessa peleja, né, irmãos? Então, muito obrigada por você estar me ouvindo, né? Por você estar ouvindo este vídeo, né? Eu estou gravando em nome de Jesus Cristo, né, irmãos? Então, glória a Jesus. Vamos ler aqui em Coríntios 1, né, irmãos, 9, que diz assim: Mas como está escrito as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram o coração do homem aos que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Amém? Glória a Jesus. Porque qual os homens sob as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, a quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreendeu as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras. Não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual desce bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu o nome do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, né, irmãos? Então, Deus fala aqui sobre nós que conhecemos a verdade, conhecemos, né, a palavra do Senhor, conhecemos a Deus, né, que de maneira nenhuma, né, Deus fala assim, que os que também falam não com palavras de sabedoria humana, mas com os que o Espírito Santo nos ensina. Quem ensina a nós é o Espírito Santo, né, irmãos? Então, porque dele descine a espiritualidade. Só o Espírito Santo pode definir a espiritualidade, né, irmãos? Mas o que é espiritual define o bem, tudo e ele que ninguém definido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Eu digo que ninguém conhece a mente da pessoa, né? Quem conhece a mente da pessoa só é Deus, né? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, nós que vivemos no Espírito Santo temos a mente de Cristo, né, irmãos? Então, eu creio que todas as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e nem subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam, né, irmãos? Coisas que nós nunca ouvimos falar, coisas que nós nunca sabemos, né? Então eu creio que Deus é um Deus de poder, um Deus de glória, um Deus de livramento, é um Deus de escape, um Deus espiritual, né? E com certeza temos a mente dele, a mente de Cristo, né? Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque aqui capítulo 1, versículo 10, né? Mas Deus que nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda a profundeza de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então Deus fala aqui que para nós sabermos, né, as coisas de Deus, nós temos que andar no Espírito Santo, né, irmãos? Nós temos que fazer propósitos para Deus, temos que fazer consagração para Deus, né, ajudar-nos a definir, né, as coisas dele, né, irmãos? Fazer jejum, entregar nossa vida para o Senhor, para que ele possa descer a unção do céu, a unção de
de livramento, unção de escape, visões, né, de espiritual, Deus guerreando por nossa vida, né? Então eu creio que Deus tem falado muito conosco, né? Aí diz aí bem aqui no Coríntios 3, o Espírito mudando causa dissensão na igreja, né? Espírito mundanos, né, irmãos? E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Como nele vos criei, e não um manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda somos carnais. Pois, havendo entre vós de inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo o homem. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, outro, eu Apolo, porventura não sois carnais? Pois que é Paulo, senão ministros pelos que crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu a crescimento. Pelo que nem o que plantou é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que penetra e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, e o fundamento outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, né, irmãos? Então eu digo assim, que cada um de nós temos uma obra, né, a edificar para Deus, também nos edificar a nossa casa, né, irmãos? Então, só Deus sabe como poderia ser, né? Trabalhar de Deus é fino, trabalhar de Deus é um trabalhar santo, né? Eu creio que Deus é um Deus poderoso e maravilhoso, né, irmãos? Também é misericordioso, né? Então, Deus fala, né, que é o espírito mundano que causa dissensões na igreja, né, irmãos? Pessoas que não se convertem, pessoas que não querem Deus verdadeiramente, que não conhecem Jesus verdadeiramente, né, irmãos? Não conhecem como é o agir de Deus, né? Então, essa palavra eu deixo para os irmãos, né? Deixo para as irmãs, né? Eu não sei qual a visão que tem sobre cada pessoa, né? Então, Deus sabe de todas as coisas, né? Eu creio no meu convertimento, eu creio que os irmãos creem no convertimento também, porque não é por força nem por violência, mas sim pelo toque do Espírito Santo, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, a qual Jesus Cristo. Se alguém sobre ele fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosas, madeiras e feno, palha. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, santo é o nome do Senhor. Deus é poderoso e Deus é maravilhoso, né, irmão? Vamos terminar de ler aqui Coríntios 3, o que Deus fala, né, irmãos? A obra de cada um se manifestará na verdade, o dia de declarar, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qualquer que seja a obra de cada um, né, irmãos? Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecerá, esse receberá o galardão. Então aqui Deus diz, né, que cada um, como eu falei agora, é de acordo pela sua obra, irmãos, né? E cada um da sua obra receberá o seu galardão. Então Deus é maravilhoso, Deus é glorioso e justo e fiel, né? Ele diz que ele ama o justo, mas ele aborrece o ímpio. Ele ama o pecador, mas ele ama. Ele é um pecador, mas ele aborrece o pecado, né? Então eu creio, né, que Deus ele te quer na posição, me quer na posição, e Deus vai trabalhar de maneira que ele quer, né, irmãos? Nós temos apenas que nos esforçar e ter bom ânimo, né? Eu venci o mundo, porque a Bíblia diz que de maneira nenhuma ele vai lançar fora da casa dele os filhos dele.
Eu creio que Ele vai preparar uma obra para mim, vai preparar uma obra para você, vai preparar uma boa obra, né, a realizar na nossa vida. Eu creio em nome de Jesus Cristo. Amém. Digo essa palavra no coração de vocês. A paz do Senhor. Tenha uma boa noite. Que Deus ilumine os seus passos, ilumine os nossos passos. E eu creio que Deus está com você. Amém. Fique com Deus em nome de Jesus. Uma boa noite. Glória a Deus. Aleluia.